Fred, eu tenho conversado com muitas pessoas agora, nesse momento, todo mundo está vivendo agora essa questão do confinamento, né? E o que a gente tem percebido, né, que claro que já existe um alarmismo em cima disso, um medo, mas a gente percebe o seguinte, como não tem ainda uma vacina, né, para esse vírus ainda, o que vai acontecer? Gradativamente as pessoas vão se contaminar com isso. Então eu estava falando assim, gente, vocês têm dúvidas que vocês vão se contaminar com o coronavírus? Isso eu já entendi, cara. Desde o começo eu já vim pensando a respeito disso. O fato é o seguinte, durante a evolução do homem aqui na Terra, a gente passou por várias pandemias e que o organismo teve que se fortalecer. Então, é o que eu penso, ao invés de se esconder, não é melhor fortalecer? Sim. E não tem como sair disso, porque é muito triste você virar e falar assim, você vai pegar coronavírus? É triste, mas e aí? É muito possível, né? Muito possível que vai acontecer. Eu acredito que daqui a pouco tempo vai estar todo mundo com isso no organismo, cara, e o organismo vai ter criado anticorpos contra isso. E até mesmo a gente poder trazer um ensinamento disso do seguinte, não existe só o coronavírus, existem várias outras doenças infecto-contagiosas, várias outras doenças que inclusive o próprio organismo pode desenvolver. Então o que é importante? Para a gente poder começar a trazer uma percepção que estar saudável e se curar é curar-se todos os dias. Eu preciso fortalecer esse corpo todos os dias. E fortalecer com tudo que ele precisa ser nutrido. É verdade. Com a boa alimentação, com o exercício físico que eu preciso, com a minha competência emocional, que é como eu ajo e reajo, sinto e ressinto diante das adversidades da vida. E não menos importante com a parte espiritual. Então, se eu tiver fortalecido nesses pilares, para poder fazer com que o meu corpo passe bem por tudo, por todas as situações, tudo que me vier não vai ser algo para poder me destruir. Verdade. Não é porque aquela máxima, aquilo que não me mata, me fortalece. Não é o que me mata, me engorda, não, né? Não. Né? Aquilo que não me mata, me fortalece. A questão é a seguinte, é muito duro a gente ter que aprender pela dor. Sim. Porque se a gente tivesse voltado para realmente coisas substanciais, para que a gente vivesse bem aqui, a gente já teria se conscientizado de que a gente tem que estar com o corpo saudável. Para quê? Porque o corpo é o veículo do espírito. Se você quer vivenciar coisas, você tem que estar com o corpo alinhado com o que você verdadeiramente é. Tem um livro que fala assim, a dieta da mente. Porque sim, tudo é mental. Sim. Você não tem que fazer uma dieta, assim, eu respeito a opinião de todo mundo, cada um procura um meio para chegar à finalidade que quer. Mas a verdadeira forma de se emagrecer é conscientizando. Para tudo na vida, tudo é conscientização. Se você se conscientizar, você vai saber que se o seu corpo estiver bem, você pode passar por várias epidemias, pandemias, qualquer tipo de viralidade que pode vir aí, você vai estar bem. Porque uma pessoa que tem câncer, que está com câncer, aí faz um tratamento de câncer, aí a pessoa, o organismo dele está lutando contra aquela doença e está reagindo à quimioterapia, alguma coisa, e o organismo não está vivendo, não está o tempo inteiro, o organismo da gente quer viver. A gente só tem que alimentar e potencializar para que ele viva com saúde, se alimentando bem. Você é aquilo que você come. Inclusive aquilo que alimenta esse corpo em todos esses pilares que a gente falou, porque as pessoas acham que curar, me curei aqui, eu fiz algo para poder fortalecer meu corpo. E está fortalecido, pronto, acabou. Não funciona assim. E o que muitas pessoas, na verdade, fazem também é negligenciar a questão daquilo que o corpo comunica, do que o corpo está falando para ele. Porque, por exemplo, se eu tenho um sintoma, se eu tenho uma dor, se eu tenho um mal-estar, se eu tenho um enjoo, qualquer coisa que vem de disfunção nesse corpo, que traz alterações para ele, eu tenho que olhar para isso. Porque o corpo conversa com a gente como um bebê conversa com a mãe. É verdade. Imagina lá a mãe com o primeiro filho. Só um minutinho. Né? Doutor. A mãe com o primeiro filho. A mãe com o primeiro filho, ela não consegue, né, às vezes de imediato, fazer uma leitura do que está acontecendo com o bebê. Como é que ele se comunica com a mãe? Chorando.
E ela tem que saber se ele está com xixi, está de cocô, se está com fome, se está com dor, se está com sono. E com o passar do tempo ela vai conseguindo fazer a leitura do bebê, o que está acontecendo, e intervém de acordo com aquilo que ela fez a leitura. E o nosso corpo não é diferente, ele só sabe comunicar com a gente quando existe alguma disfunção, que a gente tem que fazer a leitura disso. Mas só que normalmente a gente negligencia isso, não olha para isso. E às vezes quando aparece realmente uma doença, se manifesta no corpo, ela já está num grau mais avançado, porque eu não olhei para isso. Mas muito antes disso, eu não mantive esse corpo nutrido da forma correta, da forma coerente. E o momento que a gente está vivendo hoje é de todo mundo sobressaltado e preocupado. Porque a gente estava muito olhando para fora, não estava olhando para dentro de nós. E agora o que teve que acontecer? Agora é o coletivo. Agora é o coletivo. É o coletivo. Então é você se preocupando com o outro se preocupando com você, e está todo mundo numa mesma situação, porque o vírus está para todo mundo. Está para o rico, para o pobre, para o feio, para o bonito. Para o mundo inteiro, né? Para o alto, para o baixo, para todo mundo. Né? É para todos nós. Mas não é para a gente ficar nesse alarmismo e ficar com medo. Tomar cuidado, né? Ter as precauções, a gente procurar, né? Olhar para o outro também para poder proteger o outro, mas ver no medo, no alarmismo, não faz com que esse corpo tenha o seu melhor potencial para poder passar por tudo isso. O medo, ele te deixa cada vez mais vulnerável. Quando você está rodeado de pensamento de medo, o seu corpo reage a isso. Então, o medo, assim, a gente tem que entender, ter respeito pelas coisas e saber se posicionar. Agora, viver com medo, isso eu não posso, porque eu tô com medo, isso aí enfraquece o organismo. Enquanto que, quando você está com bons pensamentos, não é que o que eu quero dizer, não é que eu estou querendo afrontar quem está com medo, de maneira alguma. Não. Eu só quero colocar um elemento novo para que a pessoa pense que, se ela pensar fortalecidamente a respeito dessa situação, ela vai sentir-se fortalecidamente. Sentindo-se fortalecidamente, ela vai realmente estar podendo passar por isso. Não só por isso, mas com todas as adversidades que ela vai ter na vida. Porque a vida é viver conflitos. Todos os dias nós temos conflitos para poder viver. Eu tenho que levantar de manhã, eu tenho que trabalhar, eu tenho coisas a resolver. Isso faz parte da natureza do homem, de passar por tudo isso. E o medo também é um instinto que todos nós temos, que ele serve para a nossa preservação de vida. Me impede de atravessar a rua para o outro lado, se eu vai para os lados. Claro, a gente tem que saber ter isso equilibrado na vida da gente. Não viver com medo. Saber que o medo é o que nos protege na medida certa. Sim. Tudo com equilíbrio faz bem pra gente. O que faz mal é viver os extremos da falta de equilíbrio. Qualquer extremo vai te desequilibrar. E o ponto de equilíbrio é sempre no meio. Porque às vezes você pega uma colher. Se você pegar uma colher e colocar ela no seu dedo aqui, você só vai achar o equilíbrio dela no meio. Sim. Nem tanto e nem tão pouco. O equilíbrio vai estar sempre no meio. Se eu colocar ela aqui, ó, caiu. E as pessoas que estão na vertente de medo demais ou qualquer outra coisa que não esteja no meio, ou no excesso também de achar que é o super-homem, também sim, não é assim. Né? No excesso de confiança. Né? E, inclusive a gente tem, né, uns olhares assim. A própria água. A água é sinônimo de vida. Mas a água em excesso também até mata a planta, né? Tem até uma música assim da Marrom da Alcione, né? Como água demais mata a planta, né? Então, tudo no equilíbrio. Se eu alimentar de comer demais, não é bom. Se eu comer de menos, também não é bom. Renato Russo também fala, né? É o mal que a água faz quando se afoga, né? Então, Deus criou todas essas dualidades, tudo aquilo que existe de bom, mas na sua medida certa, né? Dentro do ponto ideal. Porque aquilo que excede, aquilo que vai além, nunca vai ser muito bom para o homem. Eu tenho pouco dinheiro, mas o excesso também e com a avareza não resolve. Não resolve. Então tudo realmente é um ponto de equilíbrio. E é justamente isso. O que está acontecendo nesse momento agora? Nós tivemos que dar um passo atrás nas nossas vidas para poder vir para dentro da nossa casa, para dentro do ninho, para começar a olhar para o ninho, para começar a olhar para dentro de nós, para a partir daí sim, agora eu consigo olhar para o todo, para o coletivo.
Porque agora nós temos que olhar para o coletivo, porque a minha atitude interfere na sua vida e inclusive aquilo que eu não faço ou não produzo nesse momento e que você também está com dificuldade de produzir, vai interferir no todo, porque é um sistema funcionante, é uma engrenagem. E a gente está percebendo que essa engrenagem agora está cheia de falhas. Mas a gente via que as pessoas estavam tão preocupadas olhando para fora, viagens, qual que vai ser o próximo feriado que eu vou fazer um churrasco, a próxima festa. Não, eu não posso fazer isso. Mas só que estava, acho que, num excesso. E para às vezes você, de repente, dar um passo atrás, é preciso você dar uma paralisada para começar, de repente, ter um outro olhar para a vida. E foi isso que eu acho que o coronavírus promoveu. A lição que a gente tem que tirar do coronavírus é isso. Naquele filme, O Livro de Eli, né, mostra um mundo pós um acontecimento que gerou uma guerra, uma destruição, e que o ator principal, né, o personagem principal, ele fala que o mundo de antigamente, todo mundo tinha coisa demais, cada um queria sempre mais do que precisava. Então é sempre um momento para poder fazer uma releitura para a gente agora. O que a gente realmente precisa para ser feliz? Precisa de muito pouco, na verdade, né? Pouco, é o que eu falei. A gente precisa de muito pouco para ser feliz, mas precisa de muito conhecimento para saber que precisamos de pouco para ser feliz. E a gente com isso tira experiências próprias, né? Porque hoje você pode ver, para eu poder quando eu passo com você na rua, você está de máscara, poder às vezes te reconhecer, tem que te olhar nos olhos. Também. Reconhecer a pessoa pelos olhos. Porque, inclusive, fala-se que os olhos são as janelas da alma, né? E as pessoas têm que olhar uma nas outras agora. O sorriso a gente não consegue ver com facilidade, eu tenho que reconhecer que você está sorrindo ou não por trás de uma máscara. As pessoas não estão podendo se tocar, com medo de se contaminarem. E agora, o aperto de mão, o abraço, o beijo na face, é algo que virou coisa escassa. E as pessoas estão sentindo muita falta disso. Então, ou seja, para a gente poder trazer um ensinamento disso também, que eu acho que antes as pessoas estavam amando muitas coisas e usando as pessoas. E agora eu vejo que a necessidade do contato humano, da importância que meu próximo tem, meu semelhante tem na minha vida, e que eu às vezes me vejo agora com dificuldades até de ter contato, e antes eu às vezes nem queria ter, eu evitava o contato de alguma forma. Eu fico vendo isso hoje porque eu tenho, né, uma formação cristã e você também. Hoje a gente não pode ir no templo rezar. É verdade. E a gente tem que rezar dentro de casa, claro. O Espírito, né, habita dentro de nós, nós podemos rezar em qualquer lugar. Mas lá no templo a gente troca experiências. Aquela comunhão, né, que a gente tinha de estar no templo, de estar em união com o nosso irmão. Todos somos irmãos, mas assim, com aquelas pessoas mais chegadas que têm o mesmo ideal. Isso a gente já não tem mais, né? Assim, não é que acabou, vai voltar. Só que é o momento que a gente está vivendo é esse, né? É o tempo da mudança, né? O corpo precisa, inclusive, de algumas coisas assim, que eu falo até com muitos meus clientes, né? Que às vezes passa por tratamentos e às vezes de repente tem alguma repercussão ali no organismo, né, de sentir alguma coisa depois. Mas para poder eu reconstruir algo, eu primeiro preciso destruir. Uma semente para germinar, ela precisa se destruir, apodrecer para depois germinar. Se eu quiser construir um prédio no local onde tem uma casa antiga, eu preciso jogar essa casa antiga no chão primeiro, para depois construir algo novo. Então, às vezes, Deus permite que coisas aconteçam nas nossas vidas para que a gente desconstrua aquilo que não era coerente, aquilo que não era bom, para que a gente reconstrua do zero agora de novo, que é praticamente reconstruir do zero. A gente pode ver que vão ter pessoas que vão ter que reinventar tantas coisas aí, profissões que estão falando, inclusive, ao longo de um tempo vão desaparecer, uma nova forma, né, que está, de repente, as pessoas se reinventarem dentro das profissões, com a própria tecnologia, né? Olha agora as redes sociais, a própria internet. A gente está vendo agora alunos recebendo aula em casa, quem pode, né? Recebendo aula online, né? Os cursos EADs que eram inclusive criticados lá atrás, né? Não estão aqui de repente levantando bandeiras nenhuma e inclusive nem defendendo nem apoiando ninguém. Mas agora até as próprias faculdades tiveram que se render ao curso à distância, o curso online, porque não é possível presencial agora. Para ver quantos ensinamentos está trazendo para todos nós, né? E aí, ou seja, aqui a gente volta de repente a frisar isso aqui, é equilíbrio. A gente não está falando para todo mundo de repente arrancar as máscaras, deixar de se prevenir, de se proteger,
Mas a gente não pode ficar no alarmismo com isso, vivendo de repente medos. E às vezes medo de sentir o medo. Medo do medo. Medo do medo. Né? Então medo é uma coisa que existe em nós, mas a gente pode vencê-lo a partir do momento que a gente tem um enfrentamento disso. Olha quantos medos nós já vivemos nas nossas vidas, daquilo que é novo inclusive. De uma profissão nova, de uma coisa nova que eu vou ter que fazer, de uma configuração nova de vida, de repente um casamento, um novo trabalho, e eu não sei o que vai acontecer, mas a partir do momento que eu dou o primeiro passo, que eu estou indo em direção a isso, é como se eu colocasse o pé e viesse Deus colocasse o chão debaixo dele. Aquela alegoria do filme lá, Indiana Jones e a Última Cruzada, em determinado momento ele tem que colocar o pé no abismo e acreditar que tinha o chão debaixo. Que tinha um chão que não estava dando para ser visto, a não ser se você colocar o pé e acreditar. E essas são as escolhas? Isso aí é o Espírito Santo de Deus. Como é que eu vou te dizer assim? A gente tem que estar se vestido disso e acreditar, sim. Porque a gente começa a caminhar e o caminho vai aparecendo. A gente tem que estar se fortalecendo com isso, fortalecendo o espírito, porque tudo entra pela porta espiritual, que é o que a gente está falando aqui. Tem que ter os devidos cuidados? Tem, mas mais do que cuidado, a gente tem que estar com o espírito fortalecido. Saber que isso é passageiro, tudo passa, isso sim. Vai passar. Saber que às vezes o medo mata mais do que a peste. Igual o conto de Nasruddin lá, sim. O medo mata mais do que a própria peste. A peste foi só para matar 10 mil. E no final morreram 100 mil. Não, eu matei 10 mil só, o resto foi de medo. Morreram de medo, verdade, justamente isso, né? E é aquilo que a gente tem que alimentar o espírito. E essa questão espiritual, e falando disso, tem pessoas que têm dificuldade de entendimento disso, mas é o que somos, na verdade. Mas nesse momento agora, as pessoas vão ter que fazer um mergulho na própria consciência. Porque já mudou, está mudando, às vezes assim, parece que está normal, mas na verdade já mudou muita coisa. E o próprio fato da gente ter que estar se resguardando em casa, estar mais voltado para as coisas familiares, isso aí é um tipo de mergulho na consciência. Você tem que valorizar isso, a sua casa, seus filhos, seus pais, os seus parentes, porque isso é uma forma de fortalecer. E a gente trazer a percepção que a essência da vida, ela consiste na convivência, né, com o outro, né? Com o meu semelhante. E o que a gente percebia aí, as pessoas reclamando tanto da questão, mas eu estou tão sem tempo para poder olhar para os filhos, cuidar dos filhos, ter momentos com os filhos, porque eu trabalhando demais, tem gente que sai cedo e volta à noite do trabalho, não tem oportunidade às vezes de um lazer, de realmente, tipo assim, mas a vida é realmente só trabalhar? Eu preciso trabalhar para ganhar dinheiro, para poder ter as coisas, para poder oferecer as coisas para minha família, para os filhos. Ok, o dinheiro é importante sim, claro, mas não é o mais importante. Não pode ser o mais importante. E aí a gente começou a perceber que as pessoas começaram agora a ter um outro olhar. Existe um olhar da sobrevivência agora também, né? Porque as pessoas falaram, está todo mundo no mesmo barco? Não está todo mundo no mesmo barco. Está todo mundo na mesma tempestade. Né? Porque tem pessoas que estão com a situação um pouco mais confortável em relação a tudo isso que está acontecendo, né? Mas só que a gente tem que olhar de forma diferente para tudo isso, olhar como realmente aprendizado. Está difícil para todos? Está difícil para todos, na verdade. Tem pessoas aí que estão já começando a ficar realmente desesperadas, pacientes que eu já atendi que estão com essa situação, estão se sentindo impotentes diante de tudo que está acontecendo, se sentindo bloqueadas. Isso está inclusive gerando sintomas no próprio corpo. Pessoas que estão adoecendo por conta disso. Porque nós ainda às vezes podemos sair na rua para fazer alguma coisa, resolver alguma coisa, sempre ter algum contato com as pessoas. Mas as pessoas que são mais vulneráveis, que não estão podendo sair, e sentindo realmente muito impotentes com isso. Então é para a gente poder trazer esse olhar de que nada acontece por acaso. Nada acontece por acaso. A gente tem que estar pronto para receber, tirar a lição disso tudo, saber que tudo é passageiro e que nós somos seres espirituais vivendo uma experiência encarnada aqui. E não inverso. E não inverso. Prova disso, né, que a gente fala, né?
Não sou ser espiritual, não sou espírita, não é essa coisa sobrenatural. Mas peraí, como é que você faz suas orações? Você não tem pensamento positivo também? Isso é palpável? Você manda um WhatsApp, uma cartinha para Deus quando você faz as orações? Não. Eu acredito naquilo que eu nem vejo. Eu acredito na lei da gravidade, uma gravidade que eu nunca vi, que eu nunca peguei. Então tem coisas que são aí, não são palpáveis, eu não consigo tocar, não são visíveis aos olhos humanos. E eu acredito nisso e sei que está aí. Então como que eu não sou um ser espiritual? O corpo que nós habitamos é só um receptáculo. Que você habita, que eu habito. Que daqui a pouco a gente vai partir dessa existência, indo para um outro plano, e o que vai é justamente essa energia, ou essa alma, esse espírito, essa centelha divina, o que eu quiser acreditar disso. Que Jesus falou, né, que se você ama Deus, como é que você ama um Deus que você... Nunca viu, como é que né? você ama um Deus que você não vê se você não ama o seu próximo que você quer ver, Justamente. que você vê? Então, se você diz que ama a Deus, ama a criação de Deus, o próximo. A gente tem que aprender a se amar mutuamente. E tem uma fala que eu vi recentemente falando o seguinte, que quando a gente partir dessa aqui, a gente tiver um encontro com o nosso Criador, ele não vai perguntar em que religião que você estava. Ele vai perguntar, se é que, vou colocar assim, se é que tem alguma pergunta, qual foi o bem que você fez para o seu próximo e para a terra que Deus deixou você como mordomo disso tudo aqui? O que você deixou aqui? Sim. É isso aí. Qual a religião? O que você... Não, isso é coisa do homem. O que você fez com seus dons e talentos que eu te dei? Né? Porque é justamente isso, cada um com seu dom e talento, e aquilo que eu vou fazer uma experiência nova na minha vida e na vida do outro. Né? Porque você até falou uma coisa muito interessante de amar o próximo. Né? Mas tem pessoas que acham que a questão do amar o próximo é simplesmente sair fazendo pelo outro. Servindo, e às vezes eu nem me amo. Né? Porque inclusive na Bíblia fala que quem nunca amou jamais irá conhecer a Deus. Quem ama, conhece a Deus, é nascido de Deus. Agora quem não ama, jamais vive irá em trevas. E jamais irá conhecer. E aí uma coisa que eu acho muito interessante, que uma vez uma pessoa me perguntou assim, Edeltrudes, mas eu tenho dificuldade de rezar o Pai Nosso, porque ela fala tantas coisas fortes, e realmente é uma oração, É uma oração de muita profundidade. quase que incabível para um ser humano. Porque fala que eu tenho que perdoar o meu irmão, né? Como Deus nos perdoa também, mas eu tenho dificuldade de perdoar porque eu não consigo de repente amar o meu irmão. Mas peraí, amar na integralidade, só Jesus amou. Ele amou inclusive o inimigo. O amar o próximo que Deus quer dizer para nós humanos, falhos, imperfeitos ainda, é amar fazendo uma forma diferente. Porque se eu tenho algum problema com você, se a gente teve de repente qualquer desavença, mas se eu não desejo o seu mal, se eu não promovo o seu mal, e se inclusive algum dia você vier a precisar de mim, eu vier te servir, embora o meu coração ainda esteja um pouco estremecido com isso, que a nossa relação esteja um pouco estremecida, que tenha de repente algumas arestas disso, isso também é te amar. Isso também é mostrar que esse meu semelhante, eu não desejo mal nenhum para ele. A gente só teve uma situação que foi desconfortável para a gente. Então não quer dizer que eu não possa sentir. Eu sinto. Mas o meu coração habita um Deus que é amor. Então, ou seja, a compaixão pelo outro faz eu ser diferente. Mesmo porque a gente tem que entender que cada um está num processo de evolução. E que às vezes a gente vê uma pessoa ter determinadas atitudes, comportamentos, e a gente julga essa pessoa pelo que nós somos. A gente tem que procurar entender o que é essa pessoa, pelo que ela já passou na vida. Sim. E isso a gente tem que aprender a perdoar essa pessoa, porque ela nunca vai ser o que você é, e você também às vezes não vai ser o que ela é. Mas você pode, com comportamento, mostrar para essa pessoa, olha só, você está fazendo assim comigo, mas eu estou fazendo assim com você. Qual o resultado que está sendo melhor para o nosso convívio, para cada um? Quando a gente começa a pensar assim, a gente libera um perdão diferente para a pessoa, para você. A gente já não julga mais essa pessoa com os nossos parâmetros apenas. A gente olha um todo, vê, entende.
O que eu posso fazer para essa pessoa para que ela mude? Eu vou perdoar essa pessoa, eu vou entender. Isso é tão interessante que você falou, sabe por quê? Essa questão do certo e errado, bom e mal, são só polaridades que nós criamos. Para poder, de repente... Porque quando eu crio essa questão do julgamento, eu crio separação das coisas. Para eu poder, de repente, ser inteligente, você tem que ser burro. Para você, de repente, ser bonito, eu tenho que ser feio. Para você ter que ser rico, eu tenho que ser pobre. Então, ou seja, sempre vai colocar tudo em separação. E aí, o que acontece? A gente tem que trazer uma percepção de que tudo se completa nessa realidade, né? Bom e mal se completam. Por quê? Matar alguém é bom? Não, não é bom, mas depende. Se eu for defender minha vida, a vida de quem eu amo, eu posso matar, né? Para poder defender a minha vida, inclusive. Né? A questão, de repente, é bom e ruim. Algo é doce, algo é amargo. O doce, ok. Mas o amargo é cerveja, quem gosta de tomar uma cervejinha, ela amarga é boa. Né? Então, para a gente poder trazer essas percepções, e tem uma outra coisa que eu acho muito interessante disso. Toda a construção que nós temos, né, de valores e princípios de família, a construção social que existe, religiosa, ela vem pautada em experiências, em fundamentação de muitos ensinamentos até. Mas se a gente trouxer uma percepção do seguinte, tudo isso me construiu. E eu entendi que a vida é assim. Mas como que eu tenho uma forma de avaliar isso, se o caminho que eu estou seguindo realmente é muito bom, porque meu pai falou que é bom, minha mãe falou que é bom, que eu tenho que ser assim, a religião disse assim, mas se eu não tiver como comparar, como fazer a comparação, o exemplo, fica um pouco mais distante. Então, quando eu vejo uma pessoa que não segue um caminho que não é o ideal, que ele está em pecado, que ele está desviado na vida, que está lá mexendo com drogas, ou que é uma pessoa que é desonesta e tantas outras coisas, aí eu passo a entender que tudo aquilo que me constituiu, que eu fui construído a partir desses valores e princípios morais, que agora faz sentido. Então realmente não é bom seguir aquele caminho que o outro segue. Então eu tenho ele como exemplo. Então, o resultado que ele está tendo não agrada, não é o que eu quero para mim. Para a gente trazer o entendimento do seguinte, que o outro me serve de exemplo e ele está a serviço de algo maior. Por isso eu não posso julgá-lo. Ele só ainda não conseguiu encontrar o caminho dele ainda. Ele está nessa busca dessa evolução dele. Então eu não posso julgar o outro, eu tenho que agradecê-lo. Obrigado por me ensinar. E Jesus, no último momento dele, que ele estava sendo crucificado, ele estava do lado de dois ladrões. Sim. Que viveram a vida errada, cometendo coisas contra eles mesmos, contra o próximo, fazendo maldades, e aí um reconheceu que ele era Jesus, o Cristo, e falou assim, desce da cruz, te salva e salva nós também. E o outro também reconheceu, e sabendo que ele era merecedor de estar ali pelo comportamento dele, ele buscou a salvação de uma forma de arrependimento, virando e falando assim, nem ao menos teme a Deus, estando sobre igual julgo, me perdoa. Aí Jesus fala assim, hoje mesmo estará no paraíso comigo. Então a gente não pode julgar ninguém, a gente não sabe qual que é o momento que essa pessoa vai se deparar com a luz que muda a vida da pessoa por completo. A gente não sabe qual que é o encontro da luz com essa pessoa. A gente não está aqui para julgar, a gente está aqui para poder fazer bem, sem olhar a quem. Sim. E agradecer, né? Porque nós somos afortunados de ter nascido em famílias em que esses ensinamentos já vieram desde da nossa infância. Outros ainda estão nessa evolução deles ainda. E é tão importante a gente olhar para isso, porque, na verdade, o exemplo e a transformação acontece a partir não do momento daquele que já tá um degrau mais acima. Mas Jesus mesmo, a maioria dos discípulos dele viviam vidas tortas. Tinham assassinos, ladrões, né? Tinham cobradores de impostos. Por quê? Para ele poder mostrar para todos que é possível para todos. Porque esses se converteram, mas vieram de um outro mundo. Inclusive viviam, né, num mundo que não era o mundo que ele queria para todos. Então, se converteram a partir das dificuldades, se levantaram de repente lá do limbo
para poder ir para uma vida mais em santidade, né? Buscando essa santidade, buscando realmente evoluírem. Porque o que Jesus falava? Eu tenho 100 ovelhas no meu redil. As 99 tem que preocupar, não. Tem que preocupar com aquela que se desviou. Está perdida. Porque elas já são minhas. As 99 já são minhas. Eu preocupo com aquela centésima, né, que saiu do redil. Então, olhando assim, e olhando com compaixão para todos. E aí a gente até fala muito com as pessoas, porque às vezes as pessoas criam uma distorção de coisas, né? De pensamentos e julgamentos que fazem, né, da gente, porque eu falo com as pessoas, eu estou em construção. Claro. Todos nós estamos em construção. E até tem pessoas que têm olhado assim, mas de repente fica mais voltado para a igreja e tal, como que é isso? Não, a gente acaba tendo um pouco mais de responsabilidade com as nossas atitudes, mas não somos perfeitos e esse momento, essa realidade, não é para a perfeição. Nós estamos buscando ir em direção a essa perfeição, mas não é para aqui, para esse momento. Então, todos estamos em construção. Essa é uma mensagem boa para a gente deixar e reafirmar isso para o pessoal que vai ver isso, que a gente está em construção, que a gente tem que se fortalecer mentalmente. Sim. Que com isso o corpo da gente vai estar alinhado com isso tudo. E a gente vai estar preparado para poder enfrentar essa pandemia. Todas as diversidades e as outras coisas que nos são apresentadas pela vida, que às vezes são até piores do que essa própria pandemia. Sim, sempre para fortalecer. E é sempre ensinamento. É isso aí. Bom papo, meu amigo. Gratidão pelo papo. Obrigado. Pelo café. Bom demais. Isso aí. Galera, é isso aí. Teve algum